Hoje a gente continua falando da nossa série Aumente Sua Fé. Tivemos já 2 programas. Eu espero que Deus trate você, aumente realmente sua fé, porque a fé é tudo o que a gente precisa. A fé é a matéria-prima do reino de Deus. E hoje vou falar de algo que eu gosto muito, que me desafia todos os dias. Eu não tenho muito dinheiro, não tenho muito apoio, não tenho muitos recursos, mas eu creio no impossível. Como eu creio no impossível. Até que Deus feche a porta, e eu creio que a porta pode se manter aberta. Até que Deus diga não, eu creio que tudo pode acontecer. Esse é o grande privilégio de servir a Deus. O privilégio de crer no impossível, crer no sobrenatural, confiar na grandeza de Deus. Você não pode deixar ninguém tirar isso de você. Absolutamente ninguém. Ninguém pode tocar, ninguém pode complicar a sua vida, ninguém. Crer no sobrenatural, crer no impossível. Eu sei que aqui nos programas do Pensiore, a gente repete alguns ensinamentos, vira e mexe eu volto, porque o óbvio precisa ser dito. Eu não estou aqui só derramando informações, eu estou treinando você, treinando sua cabeça. Eu sei que algumas coisas que eu vou dizer aqui, você vai falar, pô pastor, eu já sei o que você vai falar. E é exatamente esse sentimento que eu quero que você tenha. O sentimento de que você já sabe o que eu vou falar. Porque quanto mais previsível eu me torno em alguns assuntos, mais eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou querendo enfiar aí na tua cabeça para você vencer biblicamente falando. Não é sobre teoria, não é sobre pensamento positivo, é Bíblia. Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí ou não é, produção? É isso aí, pastor. Quanto mais souber, mais é a identidade de um aluno do Pensiore aqui. Então hoje eu quero falar de uma história conhecidíssima. Talvez seja um dos textos mais pregados nos púlpitos das igrejas. Porque é um texto que aparentemente é fácil de pregar, porque a lição dele, a aplicação prática dele, está muito escancarada. Mas ele é um texto tão precioso, tão profundo, que mostra muito a expectativa que Deus tem em nós diante do impossível. O que eu faço? Eu choro, eu me mato, eu deito no chão, eu pulo da sacada, eu encho a cara, eu me prostituo. Que é Ezequiel capítulo 37. Vamos lá, uma lida lá, produção. Ezequiel 37. Você vai ler um amontoado de versículos aí, do 1 ao 14. Bora lá, Tá então. preparado? Tô. Então, com vocês, leitura do nosso produção. Vai lá, produção. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes que, assim diz o soberano Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: Os nossos ossos se secarão, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que, assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir
Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Muito bom. Esse texto é clássico, ele mostra uma revelação do profeta Ezequiel, que é o diagnóstico da vida espiritual de um povo que escolheu abandonar a presença de Deus. Então é uma situação, esse grande cemitério que o profeta Ezequiel contempla, e a Bíblia é muito detalhada quando ela diz que os ossos estavam sequíssimos. Essa é uma informação de que há muito tempo já não havia vida. Há muito tempo o coração, a alma está distante, né? Porque é como se fosse um processo de exumação, né? Quanto mais seco o osso, quanto mais sequíssimo o osso, há muito tempo que não há vida ali. E é exatamente esse o cenário, né? E talvez exista aí alguns sinais na nossa vida que atrapalhem a nossa fé exatamente por conta desse texto. O primeiro, a secura, né? Há quanto tempo eu não exercito a minha oração? Há quanto tempo eu não exercito a minha comunhão com Deus? Não me fale da sua pressa dos resultados, tá? Porque eu não caio nessa ladainha de ai, pastor, ai. Não, vamos sentar, vamos analisar a história, o trajeto, né? O trajeto, porque a gente é muito irresponsável em algumas coisas. A gente passa anos e anos negligenciando a fé, negligenciando a Deus, aí tem um choque na vida e tá como esse cemitério aqui. Há muito tempo não tem vida. Não tem vida, não tem barulho, certo? Onde há morte também há silêncio. Não estou falando do silêncio da sabedoria, mas o silêncio do luto, o silêncio da ausência de movimento, o silêncio da passividade, o silêncio da aceitação de tudo, o silêncio de ver os inimigos cavalgando sobre nossas cabeças e não se poder falar nada, uma apatia, uma entrega total, um total desvaineiro, uma loucura. Então, há secura nesse deserto, nesse cemitério, há silêncio e a inércia. Nada acontece ali. Nada. Não há propósito, não há planejamento, não há sonho, não há esperança. É exatamente esse o cenário de uma pessoa que se afasta da presença de Deus, que escolhe no alto da sua arrogância fazer suas próprias escolhas, sua vida, e tira Deus do cenário. Não tem contato com Deus. Esses três elementos, secura, silêncio e inércia. Secura, silêncio e inércia, né? Então a gente pode hoje fazer uma reflexão de qual área da minha vida hoje, porque eu quero um milagre financeiro, eu quero um milagre espiritual, eu quero um milagre na família, eu quero ser transformado. Mas qual área da minha vida é um vale de ossos secos? Talvez seja exatamente a área que você mais precisa de uma ajuda. Aí coloca para mim o versículo 3, produção, do Ezequiel 37, para a gente caminhar aqui na ordem. Deus faz uma pergunta para Ezequiel, a visão é clara, é um lugar seco, silencioso e inerte. Há muito tempo não tem vida, não há ruído e não há movimento. E aí, leia para mim o 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. A resposta de Ezequiel, ela é simplesmente brilhante. Brilhante. Porque Deus coloca ele contra a parede. Deus mostra algo seco, silencioso, inerte. Há muito tempo não tem vida. Não tem barulho e não tem movimento. Não tem som, não tem vida, não tem movimento. Algo que tudo que na memória de Ezequiel puxa no HD, está dizendo, não tem nada a se fazer, porque todo mundo já viu um cemitério,
Todo mundo já entrou num cemitério. Já entrou no cemitério, produção? Já. Já entrou no cemitério. O cemitério é um lugar de final, né? Diferente de um campo onde você põe uma semente para retornar, para buscar o fruto, o cemitério não é um campo de plantio, é uma cova de despedida. É um lugar que eu sepulto para não mais voltar. Deus pergunta para Ezequiel, e aí, qual é a tua opinião? Ele poderia dizer sim. Mas o sim poderia ser uma arrogância da parte dele. Porque, tá, sim. Aí Deus ia falar para ele assim, como? Você sabe a resposta? Sei, qual é? Não quero falar agora. Já viu essas pessoas, né? Eu sei, então fala. Agora não, depois eu falo. Não sei. Só que se falar não sei, falar não, pode reviver esses ossos? Não, mostra incredulidade. Então o que Ezequiel diz? Senhor, tu sabes. Como meros mortais, como pessoas extremamente limitadas, reconhecer que eu não sei e Deus sabe, que somente o poder de Deus pode trazer a vida, né? Isso aqui é o básico. Então, alguém me pergunta, pastor, meu filho está em estado terminal na UTI. E aí, o que você acha? Vamos orar, porque Deus sabe. Pastor, estou com mais dívida do que entrada financeira. Fecho ou não fecho a empresa? Vamos orar, porque Deus sabe. Deus sabe. Quando eu me posiciono submisso à soberania de Deus e ao cuidado de Deus, Deus começa a gerar em mim autoridade. A autoridade não vem do meu saber, a autoridade vem do meu depender. Eu repito, a autoridade não vem de saber. Alguns se orgulham de saber. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você fez teologia, não é o quanto você fala de Deus, é o quanto você depende dele. É quanta humildade você tem para dizer, olha, eu preciso orar. Tem uma frase que eu gosto se você me pedir algo possível, eu faço. Se você me pedir algo impossível, me dê 5 minutos que eu vou orar. É assim que a vida tem que tocar. Então, a gente pode se perguntar hoje, o que essa história tem a ver comigo? O profeta Ezequiel era um profeta, homem cheio de Deus, cheio de graça, sabedoria, e eu sou o cocô do cavalo do bandido. Mas olha o que a Bíblia deixa claro em João 14:12. Diz assim: Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Você fala que Ezequiel foi maior que Jesus? Não. Mas Jesus está falando que nós faremos, não seremos maiores do que ele, não. Mas faremos coisas maiores do que ele. Porque temos hoje o Espírito Santo. Temos mais tempo. O ministério de Jesus foi curtíssimo. Então, como Ezequiel, no vale, eu aprendo algumas coisas que eu quero te ensinar. A primeira delas repito, dependência. Você tem uma situação maior que você tem um sobrenatural. A primeira coisa que a tua fé vai sentir é intimidação. Porque o impossível faz cara feia. O impossível, ele faz cara de mal. Ele tenta encurralar você contra a parede. O impossível tenta ofuscar os sonhos. O impossível é uma desgraça. Então você precisa, diante do impossível, depender de Deus. E como é que eu dependo de Deus? O Espírito Santo. Então não é como eu acho, não é como eu penso, não é na minha força. Eu profetizo conforme o Espírito. Deus diz para Ezequiel, profetiza assim, 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 assim. Profetiza primeiro para cá, os ossos se juntarem, tendão, músculo, carne, pele. Deus conduziu Ezequiel. Por que ele conduziu? Porque a resposta de Ezequiel qual foi? Tu sabes. Se é Deus que sabe, eu preciso ouvir Deus falar para eu fazer. Então não é eu dizer Deus sabe e eu saio desembestado, fazendo um monte de bobagem, tomando decisões precipitadas, decidindo sobre coisas permanentes de forma irresponsável. Você jamais pode ter uma decisão rápida numa situação permanente.
Casar, por exemplo, é para a vida toda. Eu não posso decidir um casamento numa semana. Minha vida profissional, cada degrau dela é muito importante, porque uma coisa puxa a outra. Um erro profissional pode atrapalhar toda a sua carreira. Então eu não posso sair de uma empresa, assinar um outro contrato sem nada. Eu tenho que depender de Deus. Pô, pastor, eu estou confuso, então vou depender de Deus. Senhor, tu sabes, eu não sei, tu sabes. Tu sabes se é para eu entrar, tu sabes se é para eu sair, tu sabes se é para eu me afastar, para eu me aproximar. E aí? Me fala, me dá a palavra, Deus. Me dá a palavra, me dá a direção. Dependência. Tem um sobrenatural, dependência. Segundo, primeiro, dependência. Segundo, visão. Ezequiel vê, através dos olhos de Deus, a possibilidade de falar contra aquilo que não existe. Então, quando ele fala, ó osso, junte-se ao osso, nasça pele, tendão, músculo, carne, ele está falando não baseado na vista. A vista é a percepção dos olhos. Ele está baseado na percepção do coração, que é a visão. Deus está dando a ele uma visão. Ele está falando com o osso sequíssimo, mas ele já está vendo pessoas em pé. Esse é a fé. O realista ele vai indo. O sonhador já esteve lá. O que energiza você, o que potencializa você a lutar contra o sobrenatural é a visão. Então, dependência de Deus, visão de futuro e terceiro, abra a boca. Arreganha essa boca cheia de dente. Abrir a boca. Então, ai meu Deus, eu vou falar. Falar depois que existe, qualquer um fala. É falar antes. Tem um osso no chão, sequíssimo, silêncio, inércia. Vida, poder, unção, milagre, avivamento, cura, paz, esperança, prosperidade, amor, afeto, respeito, generosidade, simpatia, gentileza. Abrir a boca, minha casa está doente, então eu tenho dependência de Deus. Eu tenho uma visão de que Deus pode fazer essa casa ter vida. E eu vou falar nessa casa. Eu vou cantar nessa casa. Eu vou profetizar o que falta. Não é ser jornalista do capeta dando manchete do que está lá. O que está lá todo mundo sabe. A desgraça que está lá todo mundo sabe. É abrir a boca e dizer vida, poder, unção, estrutura, força, capacitação. É isso. Arreganhar essa boca cheia de dente e falar o que é para ser mudado. Falar o que é para ser transformado, falar o que é para ser habilitado, seja com você ou com alguém, abrir a boca, profetizar milagre, reconciliação de relacionamentos, salvação, prosperidade, avivamento. E aí vem o último, crer no impossível. Não adianta você querer levantar de manhã e dizer eu vou salvar o mundo, né? Tendo medo. Eu preciso, não estou drogado, não estou emaconhado. Tá? Que o efeito vem, deixa você alegrezinho, animadinho, e depois vai embora. A fé não é energia positiva. A fé não é arrepio na nuca. Já falei sobre isso aqui outras vezes. Eu tenho uma dependência de Deus, eu tenho uma visão clara do que Deus pode fazer, eu arreganho minha boca cheia de dente para falar e eu creio no impossível. A nossa vida pode estar no mesmo nível com Deus que Ele deseja que estejamos. É isso que Deus quer. Que a gente avance, rompa limites, escale novas montanhas, derrube novos demônios, arrume e conquiste novos territórios. Deixe um legado para os nossos filhos muito além do que recebemos de nossos pais. Caminhemos em fé, coragem, força, para mudar ambiente, mudar o que está à nossa volta. O cenário é seco, silencioso e inerte. Eu chego nele, dependendo de Deus, com visão, profetizando e crendo, e eu começo a mudar. E as pessoas vão me procurar para dizer, cara, depois que você começou a trabalhar aqui, as coisas mudaram. Depois que eu comecei a andar com você, você é ousado, você é corajoso. Na verdade, elas só estão dizendo, não sabem as palavras corretas, mas elas estão querendo dizer, nossa, você depende de Deus. Você vê o futuro através das lentes do Espírito. Você profetiza e você acredita. Escreva no chat. Escreva isso. Dependência, visão, profetizar e crer. De novo. Dependência, visão,
profetizar e crer. É assim que você lida com o impossível. Dependência, visão, profetizar e crer. Dependo de Deus, visualizo pela fé o impossível, profetizo sobre o impossível e eu creio. Feito isso, o resto é com Deus. É Deus que põe osso com osso, é Deus que manda você soprar o Espírito na hora certa. Eu creio em impossíveis. Eu sou fruto do impossível. Minha mãe foi curada de forma impossível. O meu ministério é ministério impossível. O que eu conquisto em Deus sempre é impossível. Se você falar para mim assim, pastor, você viveu o impossível, eu vivo o impossível todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia da minha vida que eu não vivo o impossível. O impossível faz parte da minha jornada. Lidar com ele, crer nele, confiar que Deus nunca vai me desamparar. Nunca. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é eterno, ele é único, ele é verdadeiro, ele é o Pai Todo-Poderoso. Ele é aquele que está conosco. E eu desejo de verdade que você viva o impossível. Mas a pergunta é, você crê? Qual é a área da sua vida que hoje está seca, silenciosa e inerte? Seca, silenciosa e inerte. Escreva no chat para mim. Qual a área da tua vida? Casamento, relação com os filhos, emprego, família, depressão, ansiedade, vida profissional, vida acadêmica, a empresa, o teu corpo, não é? Cheio de doença, cheio de situações, tua alma toda arrebentada emocionalmente, teu espírito, uma frieza espiritual, não tem energia para nada, não tem força para crer em Deus, é atropelado pela vida. Aí eu pergunto, você está disposto a depender de Deus? Está disposto a ver pela fé? Não falar da desgraça, mas ver o que está atrás das nuvens? Está disposto a reganhar essa boca e profetizar? E está disposto a crer no sobrenatural? Pois eu quero orar por todas essas áreas que estão sendo escritas aqui no chat. Todas elas. Quero orar e pedir a graça de Deus, a unção do Espírito sobre tua vida. Pai querido, em teu nome, eu sei que não é fácil, Pai, lidar com a secura dos ossos, lidar com o silêncio e com a apatia, a inércia. É desanimador, meu Deus. E quantas vezes a gente olha para situações como essa e nos sentimos impotentes, pequenos. A vontade de desistir é enorme. A vontade de retroceder é gigantesca. Esse desejo de virar as costas para o mundo, de largar tudo. Mas nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque em nome de Jesus nós não vamos retroceder. Não vamos abrir mão daquilo que Tu tens para nós. Não vamos abrir mão das promessas, do Teu querer. Não vamos. Nos ajude, Senhor, a acreditar naquilo que Tu podes fazer. Tira de nós o engodo das trevas. Tira de nós as obras malignas. Tira de nós, ó Deus, essa atrofia espiritual que nos faz apenas chorar e reclamar e nada muda, e os anos passam e nada muda, e o impossível, a cada dia que passa, zomba da nossa cara, zomba da nossa fé. Falamos de um Deus poderoso, mas não cremos em um Deus poderoso. Cantamos sobre um Deus de milagres, mas não cremos em milagres. Pregamos sobre um Deus sobrenatural, mas não cremos. Ó Deus, como isso é distante, como algumas vezes o que fazemos na religião não se representa na nossa fé, não representa na nossa alma, mas queremos quebrar esses muros e declarar: sim, o nosso Deus é poderoso, sim, o nosso Deus faz o impossível, o sobrenatural. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, os ferrolhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.